Oi, tudo bem, pessoal? Me chamo Ricardo Ribeiro Nunes, sou biólogo formado pela URGS e atualmente mestrando no programa de Fisiologia da URGS também. E nesse vídeo vou falar sobre respiração branquial, com enfoque nos peixes. Os animais têm basicamente dois tipos de estruturas para respirar. Os pulmões, que são estruturas invaginadas, ou seja, são para dentro do animal, sendo o caso dos animais que respiram ar. Já as brânquias são estruturas evaginadas, ou seja, para fora do animal, podendo ser brânquias externas quando estão expostas para o ambiente, ou brânquias internas quando estão protegidas em uma cavidade. E as brânquias são utilizadas por animais que respiram água. O oxigênio é importantíssimo para todos os animais, que precisam obtê-lo constantemente do ambiente, seja o ar ou a água, através de suas estruturas respiratórias, oxigenando então o sangue, que transporta esse oxigênio e os nutrientes, lá da alimentação, para todas as células do corpo, para participarem do processo de respiração celular lá na mitocôndria. O resultado disso é energia, na forma de ATP, e o CO2, que será liberado no sangue e eliminado pelas estruturas respiratórias. Quando a gente fala de gases, um conceito importante deles é o de pressão parcial. Então, se a gente considerar a atmosfera, por exemplo, ela tem uma pressão total de 1 atm, só que essa pressão é o resultado da contribuição de todos os gases que compõem essa atmosfera. Então, por exemplo, aqui, o oxigênio, ele tem uma concentração de 21% na atmosfera. Então, a pressão parcial do oxigênio é de 0,21 atm, ou seja, 21% daquele 1 atm. Se a gente olhar o nitrogênio aqui, a concentração dele é de 78%. Então, a pressão parcial de nitrogênio é 0,78 atm. E o CO2, que está muito pouco concentrado na atmosfera, também contribui com uma pressão baixa. E se tu somar esses números, tu vai ver que não vai fechar 1 atm, que é porque existem outros gases na atmosfera, que eu não estou mostrando, que são os gases nobres, que eles vão fechar esse cálculo. Com isso, então, a gente vê que a pressão parcial é proporcional à concentração, que é o que é definido pela Lei Universal dos Gases. Quanto maior a concentração de um gás, maior a contribuição dele para a pressão, maior sua pressão parcial. Agora, quando a gente pensa nos gases na água, é um pouquinho diferente. Eu vou ilustrar nessa imagem aqui, que ela mostra aqui a atmosfera, com uma pressão parcial de oxigênio de 100 mm de mercúrio, que é uma outra unidade para pressão, e uma água que não tem oxigênio, ela tem uma pressão parcial de oxigênio igual a zero. Então o que acontece? O oxigênio ele vai se dissolver na água, de forma a igualar a pressão parcial de oxigênio. Dá para ver que depois do equilíbrio a pressão parcial de oxigênio é 100 mm de mercúrio, tanto na atmosfera quanto na água, mas a concentração é diferente, tem menos oxigênio na água do que no ar. Isso acontece porque quando se considera gases no líquido, além da concentração, a gente tem que considerar a solubilidade daquele gás, que é o quanto ele consegue se dissolver naquele líquido. E vale aqui ressaltar que o gás dissolvido não dá para ver. Quando a gente vê bolha na água, aquilo é gás que não se dissolveu. Então, a solubilidade ela vai variar com a salinidade da água. Então, uma água mais salgada vai ter menos solubilidade. Ela vai variar com a temperatura, de modo que a água mais quente tem uma menor solubilidade também. E varia conforme o gás. Então, por exemplo, na água, o CO2 tem uma solubilidade alta e o oxigênio e o nitrogênio tem uma solubilidade baixa. Isso é uma coisa muito importante para os animais que respiram água, porque como tem uma baixa solubilidade para o oxigênio, tem pouco oxigênio na água, e os animais monitoram constantemente o oxigênio para regular sua respiração, e não o CO2, que é o que acontece nos animais que estão respirando ar. Além disso, esses gases precisam ser movimentados para chegarem nas células, e isso pode acontecer por dois processos que eu vou mostrar nesse esquema lá do início. Existe o processo de difusão, que acontece quando os gases atravessam a estrutura respiratória, e quando eles saem do sangue para chegar no interior da célula. E a gente pode chamar isso também de trocas gasosas. E o outro processo é o de convecção, que acontece no transporte de gases entre o ambiente e a estrutura respiratória, também chamada nesse caso de ventilação, e a circulação sanguínea também é um processo de convecção. Falando primeiro da difusão, ela acontece pela movimentação das moléculas de gás dentro da água, e ela segue um gradiente de pressão parcial, ou seja, ela tem um movimento direcionado e essa direção é da região de maior pressão para de menor pressão. Eu vou exemplificar isso falando desse besouro aquático, que ele carrega uma bolha para respirar embaixo d'água.
Então como é que funciona? Na atmosfera tem uma pressão parcial de oxigênio de 0,21 atm e embaixo tem a concentração de oxigênio. E como eu tinha falado, ela está em equilíbrio com a água, que também tem uma pressão parcial de 0,21 atm, mas uma concentração menor por causa da baixa solubilidade. Só acontece que dentro da bolha tem uma pressão parcial de oxigênio de 0,1 atm, que é menor do que o da água, então o oxigênio ele entra na bolha conforme o gradiente. Mesmo que, olha só, a concentração de oxigênio é maior dentro da bolha do que na água, mostrando que realmente é a pressão parcial que gera o gradiente para o oxigênio se difundir. E com esse mecanismo o besouro acaba usando a bolha como se fosse uma branca, né, capturando o oxigênio para que ele respire. Uma outra questão importante da difusão é que ela é um processo lento, de forma que o gás ele não consegue percorrer grandes distâncias com esse processo. E a velocidade de difusão na água ela é menor ainda. Então aqui, ó, fazendo uma comparação, o oxigênio ele tem uma velocidade 200.000 vezes menor na água do que no ar, e o CO2 uma velocidade 9.000 vezes menor. Então os animais eles não conseguem suprir suas necessidades respiratórias apenas com o processo de difusão, a não ser animais muito pequenos de no máximo 1 milímetro de espessura. Então é relevante inclusive para os animais que respiram ar, porque o sangue e o citosol são meios líquidos também. Mas como a difusão está presente lá nas estruturas respiratórias, é importante que elas tenham uma espessura pequena para diminuir a distância que os gases percorrem por difusão e ter uma área de superfície grande para capturar o máximo de gás possível do ambiente. Para resolver aquele problema existe outro movimento que é o processo de convecção, que é o movimento de massa, ou seja, o que vai ser movimentado é a água ou o ar com todos os gases que estão ali. Assim se movimenta grandes quantidades de gás e por maiores distâncias. Isso geralmente envolve um gasto energético porque isso geralmente envolve atividade de músculos respiratórios. E é interessante pensar na questão da água, porque ela é mais densa e mais viscosa que o ar. Então os animais que respiram água eles têm que fazer um esforço maior para movimentar ela. E ao mesmo tempo a gente já viu que a água ela possui menos oxigênio. Então esse esforço maior ele vem com uma menor recompensa, de modo que é muito mais custoso para esses animais fazerem a sua ventilação. E além disso a convecção ela pode ser de dois tipos. Nas brancas ela é unidirecional, onde a água ela entra por uma abertura e sai por outra, enquanto nos pulmões existe um fluxo bidirecional, em que o ar entra e sai pela mesma abertura. E quando olhamos para o sangue pode existir duas situações no caso das brancas. O fluxo de sangue pode ser no mesmo sentido do fluxo de água, sendo sistema concorrente, ou o fluxo de sangue no sentido contrário ao fluxo de água, sendo sistema contracorrente. Mas como é que isso afeta a oxigenação do sangue? Embaixo tem dois gráficos com a pressão parcial de oxigênio e a distância percorrida pelo sangue. No sistema concorrente, o sangue pobre em oxigênio, que está chegando, encontra uma água rica em oxigênio, que é a que está entrando no animal. E assim se cria um gradiente de pressão da água para o sangue, e ele vai ser gradativamente oxigenado até que se estabeleça um equilíbrio e não tenha mais movimentação líquida de gás. Agora, no sistema contracorrente, o sangue pobre em oxigênio está chegando no final, na saída do sistema. Ou seja, ele está encontrando uma água já mais pobre em oxigênio. Ainda assim, existe um gradiente que permite que o sangue seja gradativamente oxigenado. Só que à medida que o sangue percorre o trajeto, ele vai encontrando uma água cada vez mais oxigenada, porque ele está se encaminhando para a entrada do sistema. Assim, o gradiente se mantém do início ao fim do sistema, de modo que o sangue fica mais oxigenado, como se vê no gráfico. Ou seja, o sistema contracorrente é mais eficiente. Agora eu vou começar a mostrar a respiração em alguns grupos animais que têm brânquias, começando pelos elasmobrancos, que são aqueles peixes cartilaginosos que são representados pelos tubarões e pelas raias. Olhando para esse tubarão, a gente vê que ele movimenta a boca e que há alguma movimentação aqui nas fendas branquiais. O que está acontecendo ali é uma entrada de água pela boca do tubarão e saída pelas fendas branquiais, tendo aquele fluxo unidirecional que eu já tinha falado. Os elasmobrancos eles usam então uma bomba bucal, ou seja, ele abre a boca, a água entra na cavidade bucal e quando ele fecha a boca ele comprime a água, que sai pelas fendas branquiais, passando pelas brancas do caminho, que é onde acontecem as trocas gasosas. E além disso, existem duas outras entradas possíveis que são os espiráculos. Essas aberturas elas são mais importantes para as raias e tubarões de fundo. No vídeo dá para ver a abertura ali do espiráculo,
Isso é importante porque a boca desses animais está associada com o substrato. Então o fluxo de água vai ser dificultado e a raia ia puxar muita areia junto, então é melhor respirar usando espiráculo. Agora eu vou falar dos teleósteos, que são a maioria dos peixes ósseos que existem, tanto marinhos quanto de água doce. Olhando para esse vídeo com algumas carpas, a gente vê que elas mexem a boca para respirar, e para comer também nesse caso, mas tem o movimento de outra estrutura que é o opérculo, uma estrutura que não tem lá nos elasmobranquios. O opérculo é essa membrana que recobre as brânquias do peixe. Nessa imagem dá para ver o fluxo de água entrando pela boca, na cavidade bucal, e ela vai passar pelas brânquias indo para outra cavidade, que é a cavidade opercular, e depois ela pode sair pela abertura do opérculo. Se olharmos para as brânquias de um peixe, chama atenção a cor vermelha. Isso é devido à grande quantidade de sangue ali, uma vez que se trata de uma estrutura respiratória e o sangue precisa ser oxigenado ali. Olhando para o desenho esquemático, a gente vê estruturas ósseas que formam os arcos branquiais que sustentam as brânquias. Desses arcos saem filamentos branquiais, ou filamentos primários, sendo 2 de cada ponto, fazendo essa forma de V. Nesses filamentos existem várias lamelas secundárias, que vemos aqui com mais detalhe. Isso é importante para aumentar a área de superfície da estrutura. Além disso, nesses filamentos tem vasos aferentes, que estão chegando, e vasos eferentes, que estão saindo. Olhando com detalhe uma lamela secundária, vemos que tem um fluxo de sangue por ela, do vaso aferente para o vaso eferente, e esse fluxo é contrário ao fluxo de água. Então aqui as trocas gasosas acontecem por um sistema contra-corrente. A ventilação nos teleósteos também usa uma bomba bucal, mas tem outro grupo de músculos associados com uma segunda bomba, que é a bomba opercular. E a atividade conjunta da bomba bucal e da bomba opercular que realiza a ventilação, que pode ser dividida em 4 momentos. No momento 1, o peixe abre a boca para a entrada de água na cavidade bucal, que está se expandindo. E ocorre também a expansão da cavidade opercular, que ajuda na sucção de água. No momento 2, a boca fecha e a cavidade bucal se comprime, enquanto o opérculo ainda está expandindo. Isso gera um fluxo da cavidade bucal para a cavidade opercular, mas a água não sai porque a válvula opercular ainda está fechada. No momento 3, a cavidade bucal segue se comprimindo e há o início da compressão do opérculo, abrindo a válvula e permitindo a saída de água. E no momento 4, enquanto o opérculo ainda está se comprimindo e a água sai, o peixe abre a boca e expande a cavidade bucal, gerando a entrada de água e um pouco de fluxo retrógrado. Depois disso volta para o momento 1. Na prática, observamos o momento 1, quando só a boca do peixe está aberta, e o momento 3, quando só o opérculo está aberto. Isso acontece porque os momentos 2 e 4 são transitórios, eles acontecem rapidamente. E existe um outro mecanismo de ventilação nos peixes chamado ventilação forçada, ou ram ventilation em inglês, que é quando o peixe nada com a boca aberta ou semi-aberta e o próprio movimento dele se locomovendo gera o fluxo de água para dentro da boca e ventila as brânquias. Essa estratégia é utilizada por vários tubarões, como o tubarão branco e o tubarão-baleia, e por peixes teleósteos, como os bonitos e as cavalinhas, e num caso muito interessante que é o do atum, que perdeu completamente a bomba bucal e opercular, e ele respira exclusivamente pela ventilação forçada. Ou seja, ele está adaptado para uma vida de natação rápida e ele precisa estar sempre nadando para respirar. Saindo dos peixes, agora eu vou falar de alguns invertebrados, começando pelos moluscos. Em todos os moluscos, as brânquias estão numa cavidade também, que é a cavidade do manto, e as brânquias dos moluscos também recebem o nome de quitenídeos porque elas têm cílios, que batem para gerar o fluxo de água. No caso de gastrópodes, como caracóis aquáticos, a água entra por um lado da concha, entrando na cavidade do manto onde estão as brânquias, e saem pelo outro lado. No molusco bivalve, como um marisco, o funcionamento é o mesmo, com a diferença que as brânquias são maiores e mais desenvolvidas, e a entrada e saída de água se dá por estruturas chamadas de sifões. No molusco cefalópode, como uma lula ou um polvo, não existem mais os cílios nas brânquias, porque são contrações da cavidade do manto que gera o fluxo de água. Quando a cavidade se expande, a água entra, passando pelas brânquias, e então a cavidade do manto contrai e expulsa a água por um sifão, que é também o mecanismo de locomoção do animal por jato-propulsão. Nos crustáceos, as brânquias também estão numa cavidade, formada pela carapaça do animal, que recobre as brânquias.
E nesse grupo existe um apêndice chamado escafo gnatito, que faz um movimento ondulatório que expulsa a água da cavidade branquial, fazendo com que a água entre por outros locais. Na figura vemos o fluxo em um lagostim, poderia ser também um camarão, e em crustáceos como caranguejo e siri o fluxo varia. Nesse vídeo, vemos o movimento do escafo gnatito de um camarão, expulsando a água da cavidade para gerar o fluxo. E para finalizar, eu vou trazer outros exemplos de animais que respiram água que eu não vou explorar em maior detalhe. No grupo dos equinodermos, temos a estrela do mar, que usa um mecanismo próprio que é semelhante à brânquia, e também um animal extremamente peculiar, que é o pepino do mar, que ele possui pulmões para respirar água e ele se abre na cloaca, que é por onde ele ventila. Existem exemplos de anelídeos com brânquias, como esses poliquetos associados a corais, insetos, como os mosquitos, que têm brânquias na fase larval, e nos vertebrados os anfíbios, que têm brânquias na fase de girino, e algumas salamandras mantêm as brânquias até a vida adulta. A maioria das informações eu tirei desses 2 livros de fisiologia animal, e muito obrigado, espero que tenham gostado da aula.